Boa noite, boa noite. Mais um Pode Falar Litera com vocês hoje, a nossa autora, Lu Fonseca. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso pod. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, conhecendo nossa autora. Eu já li um livro dela e não sabia que era dela. Caraca, né? Coisa assim. Aquela coisa de você ler pela capa e não ver o nome do autor, é tipo isso, entendeu? Então, foi assim que eu descobri, entrando na Amazon e vendo que eu já tinha conhecido um livro dela. E hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa autora Lu Fonseca. E, assim, a gente vai conhecer um pouco mais das dores, do que vem por aí. E hoje, ela falou que teve o lançamento do livro dela. Temos isso também. Vamos esperar conectar com ela lá. E aí a gente já vai bem bonitinhas. Gente do céu, nem o tempo sabe como que ia ficar. Deixa eu... Opa! Calma aí, calma aí. Olá! Vamos esperar. Ver se ela consegue restabelecer. Eita! Eita, 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 eita. Agora sim! Oi, olha só, tava querendo dar um Tudo negócio. bom, Nath? Boa noite. Boa noite, meu amor, como você tá? Tudo jóia, graças a Tudo Deus. jóia? Então tá certo. Como é que eu tô? Até caiu um negócio aqui. Só porque eu fui fazer, caiu um negócio aqui. Então, pra gente começar a nossa live, vou pedir pra você se apresentar, falar de onde você mora e quando e como a escrita entrou na sua vida. É, é, como é que a escrita entrou na minha vida? Eu sempre fui uma leitora assídua, sempre li muito desde criança. E adolescente eu comecei a ler aqueles romances de banca, Júlia, Sabrina, não sei se é dessa época. Então eu me apaixonei sempre por romance.
E aí quando foi, aí eu continuei lendo livro físico. Uhum. Quando foi na pandemia, aí eu descobri o pacote da Amazon e comecei a ler desesperadamente, porque eu já gostava muito de ler. Aí comecei a ler, e aí fui pensando, foi me dando aquela vontade, assim, eu gostava muito de série, de pegar um, dois, três, quatro livros em sequência, e aí eu comecei a pensar isso, se eu escrevesse uma série que passasse aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, aí começou a me dar essa vontade, e aí eu continuei lendo e falando assim, bom, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Falei, se essas pessoas conseguem publicar, será que eu não consigo? Com certeza. Aí eu comecei a escrever. E nessa história eu escrevi 4 livros de uma vez. Escrevi a série inteira. Quando ela já estava prontinha, que eu fui pesquisar como é que eu publico. Meu Deus, mulher. E qual foi o primeiro livro que você publicou? Aí os primeiros foram. Essa série chamava Família Martim. Eram 4 irmãos que moravam aqui em Belo Horizonte, cada história de um irmão. E hoje, até esse ano, eu tirei ela da Amazon, porque eu queria dar uma repaginada, né? Uma revisada, porque foi minha primeira série. Eu ainda Esse tava negócio de tirar muito. da Amazon, né? Vocês chegam aqui, fala do livro e ele não tá na Amazon. Olha, eu juro pra você, viu? Pois Complicadíssimo. é, eu tava começando e hoje eu falava assim, gente, essa história podia estar muito mais bem escrita, muito melhor. Aí eu Mas queria eu acho assim que revisar, eu como falei, autora, a gente vai evoluindo a nossa escrita, né? Então, quando você começou, era de um jeito. Hoje, seus livros, você deve virar e falar, meu nossa, não tem Deus, comparação. como eu Não mudei tem muito, comparação. né? O jeito que eu fiz, o jeito que foi escrevendo e como evoluiu em cada livro, né? Então, É. assim, Então, é um aprendizado. Cada livro que você lança é um aprendizado que a gente tem. Então eu vi como aquele livro estava assim, não vou dizer fraco, a história era gostosa de ler, quem leu elogiava, mas eu precisava melhorar. Aí só não sei quando eu vou fazer isso, quando eu vou ter tempo, porque eu tenho uns 3 anos de fila de livro para escrever. mas Mas eu tenho que uma hora priorizar sai. eles, entendeu? Tem que priorizar, mulher. Aham. São os seus É, primeiros, não, aquele eu tenho outras xodozinho. prioridades por enquanto. Mais uma hora sai. Porque, na verdade, é mais uma revisada, né? Eu não vou reescrever a história inteira. Olha Uma aquilo, hora esse negócio eu de vou que uma hora revisar. sai, nunca sai, viu? Pois é. Como foi ver as suas histórias chegar a milhões de páginas lidas na Amazon? Olha, é igual eu te falei, se tem alguém que começou do zero, mas zero mesmo, fui eu. Sabe, eu comecei do zero, assim, de eu não ter Instagram, de eu não ter uma capista, de eu não ter uma revisora, eu publiquei com a cara e com a coragem. Então, assim, eu demorei um tempo grande para me localizar no ramo, como é que se diz, na profissão. Então, eu levei um tempo bom até começar a ter um retorno, até que eu criei o Instagram, que eu comecei a entender como é que divulgava, que eu descobri leitura coletiva, e eu... Opa. Então isso tudo foi muito lento, o meu início foi bem lento. E eu não conhecia ninguém para me dar uma ajuda, nada, eu ia só pesquisando, pesquisando, pesquisando. Então, aí eu lancei uma outra série depois, que foi Caminhos da Vida, uma série essa tá na Amazon ainda, e ela é muito gostosa de ler, porque ela fala de problemas assim, o primeiro mocinho é um mocinho com deficiência, ele era um atleta de natação olímpica, ele perdeu a perna, e aí conta a história dele, uma história sobre recomeços. Aí eu entrei nessa de escrever histórias passando uma mensagem. Aí escrevi essa série, foram 3 livros. O terceiro mocinho também, ele é um deficiente visual, ele é cego e é um cantor famoso, um pianista famoso. Ele namora com a Caraca, que bailarina dele, demais. da equipe Você fez dele. um livro É de muito bom. inclusão, né? É. Vamos todo mundo junto. Então, aí nessa época aí depois, quando eu terminei essa série, aí eu comecei uma série de médicos. Eu estava
na vibe de Grey's Anatomy. Eu falei, eu quero escrever uma série de médicos e só foram 5 livros. 5 livros. Muito boa essa série, gente. Essa série tem um lugar no meu coração. Nossa! E aí, com esse primeiro livro dessa série, Uma Nova Vida para Helena, foi que eu consegui o meu primeiro 1 milhão de páginas lidas. Então foi muito marcante para mim. Foi assim, uma vitória. Falei assim, nossa, parecia um sonho, um sonho. Não, foi nessa época. E graças a Deus só foi melhorando, né? Sim. Quando você escreve seus livros, você costuma escrever com roteiro ou você deixa os personagens fluírem com você? Eu não consigo fazer roteiro, não. Já tentei, não rola. A única coisa que eu sei é, assim, o enredo básico da história. Eu sei como ela começa, como ela vai terminar, assim, alguma coisa que tenha no percurso importante ali. Mas, assim, eu não sei fazer um roteiro. Capítulo 1 vai ser isso, 2 aquilo, 3... Não tem como. Não rola. Não vai, não desce. Não, aí a maioria das vezes, até assim, eu termino de escrever, a hora que eu deito à noite eu vou dormir. Como é que eu posso continuar aquela cena? Aí eu vou pensando na hora de dormir. Descansar pra quê? Aí quando eu sento no computador no outro dia, então eu vou por aqui. Aí vai. Qual é a parte mais difícil no seu processo de escrita? É o começo. Eu acho que é o começar. Os primeiros capítulos. Eu acho muito difícil. Você tem a ideia na cabeça e tal, mas começar a pôr no papel é complicado. E às vezes eu vou empurrando. É tipo um relacionamento do início, né? Que você tem que conhecer ele, os pais. Aí depois que você começa e pega o ritmo, até vai bem. Tem hora que vai até rápido, mas o início é bem complicado. E qual é a parte mais prazerosa de escrever pra você? O lançamento. É o que eu tô vivendo hoje. Hoje eu tô lançando meu 18º livro. Então, você falou pra mim que tinha um lançamento hoje. Qual é o seu lançamento de hoje? Hoje, por coincidência, engraçado, que eu marquei o dia do lançamento pro dia 16. Aí, quando foi no início do mês, eu falei, deixa eu conferir que dia que é aquela live. Quando eu vi, era no mesmo dia. Eu falei, que maravilha, vou divulgar meu lançamento lá. Então, assim, o lançamento é muito gostoso, porque aí você começa a desfrutar o resultado do seu trabalho, né? As pessoas começam a ler, começam a te dar retorno. E é muito gostoso, é a melhor parte. A melhor parte. Você, quando vai lançar os livros, você costuma revisar ele antes de conseguir, ou você tem uma pessoa que te ajuda nessa etapa? Não, tem revisora. Eu tenho, porque mesmo assim eu sou meio chata para isso. Porque eu vou escrevendo continuamente, eu não vou. Eu ainda mudo algumas coisinhas, aí eu passo para as betas, das betas vai para a revisora, e quando ela me devolve eu leio tudo de novo. Então, caraca! Não tem jeito de fazer sozinha, não. Eu leio ele no mínimo 2, 3 vezes antes de publicar. Meu Deus. Qual personagem foi mais desafiador de você ter feito? Qual personagem foi mais desafiador que você criou? Mais? Desafiador. Mais desafiador. Nossa, desafiador. Bom, você tem 18 livros agora pra você ver. Desafiador, eu acho que foi o Dante, que é um dos meus mafiosos. Apesar de que eu acho que ele foi o melhor personagem que eu criei até hoje. Ele foi mais desafiador, né? Mas o melhor. Ele foi um personagem fora da curva, muito fora da curva, muito fora do padrão. Então, ele, apesar dele ser um mafioso, né, uma história de máfia, ele tinha algumas características bem peculiares, assim, ele tinha seus traumas, e ele acabou se tornando favorito de muitas leitoras, porque ele tinha uma sinceridade absurda, ele falava o que ele pensava na cara de todo mundo, então, assim, ele foi bem desafiador. Ele é o sincerão, o que conquista coração. O que conquistou meu coração são vários, porque cada um deles conquista o coração da gente. É como se fosse um filho, né? Você fala assim, escolhe um, como?
Não tem jeito. Tem né? sim, Hoje, viu? Tem um que a gente o sente John, lá no personagem coração. do livro que eu tô lançando hoje. Hoje ele tá sendo meu favorito. Bom, pro meu de hoje, eu sou o amorzinho. É o favorito da vez. Tem alguma história sua que já te fez chorar enquanto escrevia ele? Como? Tem algum processo, assim, você escreveu o seu livro e tava aquela cena assim, pegada, e aí você chorou escrevendo ela. Já teve algum livro? Tá. Já aconteceu. Já aconteceu. Já? Assim, às vezes a gente se emociona, mas não chega a chorar, né? Você emociona com aquela cena, você consegue sentir o que o personagem está sentindo ali na hora que você está escrevendo. Agora, teve um livro que eu lembro que me marcou muito disso, de eu chorar, porque foi a primeira vez que eu chorei mesmo. Eu chorava de derramar lágrimas. Gente, como é que eu tô chorando assim? Eu sei o que vai acontecer na história, mas eu tô chorando. Foi uma surpresa para Rafael. É um desses médicos. Ele tem um acontecimento no final do livro que me fez chorar muito. Assim, eu senti muito. A emoção dele foi... E é um dos meus livros, dos meus queridinhos também, Rafael. Todos são seus queridinhos, né? Não tem um que você fala, não, todos são queridinhos. Tá certo, é verdade, isso mesmo. A gente pergunta só pra testar, entendeu? E de onde veio essa inspiração de criar a série do Rei? É isso, né? Do Rei. Máfia, Os Reis da Máfia. Isso. Os Reis da Máfia foi uma grande surpresa, eu acho que até para todas as minhas leitoras, porque eu não escrevia, né, livro de máfia, eu escrevia romance contemporâneo, com essa pegada de mensagem. Essa série Irmãos de Coração, eu falo muito sobre vários assuntos sensíveis, eu falo de gravidez na adolescência, eu falo de traição, de abuso, eu falo de vários temas assim. E aí, né, em uma dessas leituras coletivas, me pensaram, o que você nunca escreveria? Aí eu falei, máfia, só para pagar a língua depois, né? Porque foi bem assim. Aí, quando eu terminei Irmãos de Coração, eu ia escrever a segunda geração de Caminhos da Vida, era o meu plano. Só que eu tava lendo muita máfia e a história começou a vir na minha cabeça, começou a vir. Aí eu reuni com a Dara, que é minha DM, ela estava aí agora há pouco assistindo, não sei se ela ainda está. Eu reuni com ela e ela tá aí. Aí eu falei com ela, falei, Dara, eu tô com muita vontade de escrever máfia. Ela escreve primeiro. Se der ruim, você para, porque na minha cabeça era uma trilogia. Aí eu falei, então vou escrever. E deu super certo, né? Livros. Acabou que saíram 5 livros de máfia e foi outro salto na minha carreira. Eu consegui uma grande leva de leitores para máfia. Não, e máfia é assim. Pretendo voltar ano que vem para escrever agora a segunda geração da máfia. A outra ficou abandonada, coitada. Não dá. E o que mais te atrai nesses livros de máfia e poder? Como? O que mais te atrai nesses livros de máfia e poder? Eu acho que a trope principal, que é acordo de casamento, eu acho muito gostosa de você escrever. Acordo de casamento. Então você é uma coisa muito ampla, mas gostosas. Todas essas minhas, tirando a última, tem acordo de casamento. Entendi. Então, eu acho que foi esse tema que eu achei bem interessante assim, para desenvolver a partir dele. Não, é gostoso sim, eu leio bastante máfia. Nossa, eu acho que já perdi as contas, mas é muita máfia. Aí às vezes eu falo, nossa, gente, você vai ler. A máfia tá muito em alta, em alta. E eu não sei te dizer por que agrada tanto, mas agrada. Agrada o leitor. A minha máfia é uma máfia assim, mais leve. Eu não são livros dark, pesados, não. São mais focados no casal. E não tem assim muita descrição de tortura, desse tipo de coisa, não. É uma máfia mais light, digamos assim. Eu mais leio Nutella, muito livros assim, mas
Então, assim, para quem não, tem medo de ler e nunca leu, seria um bom início. Sim, pra Entendeu? tentar desenvolver primeiro como é que é a máfia, né? Se quiser prosseguir para um livro mais pesado, aí é a opção da pessoa. Mas até o momento o seu é aquela light, mais tranquilo, que você, mesmo desenvolvendo, não aprofundou tanto nesses abusos que tem dentro da máfia para algumas mulheres, né? É. Inclusive, o que eu foco nessa minha série é justamente, apesar da máfia ser muito machista, né? Porque a máfia é machista, Sim, eu foco muito no poder das mulheres dentro da máfia. Então, as adorei. minhas mocinhas, elas são muito fortes. Elas são mocinhas bem. Elas são girl power. Elas chegam para mexer com as regras da máfia, entendeu? Que suco, Vale que a é pena, o vale a molho, é pena. o molho. E o que diferencia os seus mocinhos dos tradicionais romances contemporâneos? Os da máfia dos contemporâneos, eu acho que principalmente assim, o poder envolvido, né? Que eles são ricos, são poderosos, são. Eu acho que basicamente seria isso. Os meus mocinhos contemporâneos, gente, apesar de ter alguns assim com uma situação confortável, não tem nenhum bilionário, nenhum CEO milionário, não. Meus mocinhos são gente trabalhadora, Ah, sabe? Helena, por exemplo, que foi meu primeiro romance dos médicos, tadinha, ela veio estudar em Belo Horizonte, ela vendeu o carro dela e veio para cá, foi morar num albergue, pegar ônibus, passou fome, desmaiou no boteco que ela trabalhava. Então, assim, meus personagens passam os perrengues. Eu acho que a diferença maior é essa. O mundo da máfia é um mundo mais fantasioso. Mesmo assim, os contemporâneos são mais mundo real. entendi, né? Mas quem não quer? Você falou dos médicos, né? A mocinha sofrer, ser pobre, a gente ama, mas o cara tem que ser assim, mudador de vidas, entendeu? Ela pode ser estragada, passar perrengue, ônibus, trem, entendeu? Mas ele tem que ficar com um carrão e falar: quer uma carona? Aí, meu amor, o coração da leitora vai de Não, 0 a claro, 100 em claro. segundos. Em É segundos. isso aí. Todo mocinho tem que ser possessivo, protetor, cuidadoso, tem que dar Exatamente, conta, entendeu? gostoso. Isso, isso. Esse é o meu tipo. Exatamente. É o tipo de Não é, todos. mulher? Nossa. É uma briga no grupo de leitora que eu tô, porque todo mundo fala: não, é meu. Gente, aí o que fizeram? Criaram uma figurinha. Segurando a cara de alguém, coloca assim: repete comigo. Nossos homens, nossa, figurinha. Essa figurinha tá rodando no grupo, porque todo dia, não, é meu, é meu, é meu. Aí, vamos repetir. Nossos homens. E é bem. O que eu achei interessante, que assim, eu estava há quase 2 anos escrevendo máfia, né? Então eu estava bem envolvida nesse mundo. Aí agora eu tinha ficado devendo. Esse personagem que eu lancei hoje, ele é irmão de um dos médicos. Aí o pessoal tinha me pedido a história dele e tal. Aí eu falei, eu vou dar um tempo de máfia e vou escrever essa história agora no final do ano. E ele é um policial federal. Aí eu falei, gente, eu saio do crime para ir para o outro lado, para o lado legal da situação, para o lado da polícia. Então foi bem interessante essa mudança. Não, eu Foi, fico foi pensando num gostoso. carinha de farda. Nossa. Também, é assim, né? Não é de se jogar fora, entendeu? A gente também gosta, a gente também gosta. Ahn, as suas mocinhas são fortes e decididas. Há alguma que mais Muito. se parece com você? Olha, eu acho que deve ter um pouquinho de mim em cada uma, porque quando a gente escreve, querendo ou não, você passa o seu pensamento, né, um pouco, não sei, alguma coisa a gente passa para personagem. Mas literalmente assim, eu falar, nossa, eu sou como aquela mocinha, não, eu não me vejo como nenhuma. É, às vezes Não sei, a pelo gente passa menos algumas coisas que a eu gente não me gosta. inspirei em mim para escrever nenhuma. Não, por exemplo, às vezes a gente coloca alguma coisa que a gente gosta, né? Ah, eu gosto de música de RPB. Aí eu vou colocar que aquela personagem gosta. Ou, ah, eu gosto de bolo de chocolate com prestígio. Então, a gente coloca meio que algumas características nossas pra falar
que tem uma parte da gente em cada personagem. Não sei, eu nunca reparei nesse fato. Agora, uma coisa que já me falaram, e assim eu concordo, eu valorizo muito família nas minhas histórias. Então, sempre o núcleo é família. Até nos mafiosos. Então, eu acho que isso sim eu pego da minha vida, porque minha família é meu núcleo, sim, é muito importante. É verdade. Tem algum casal seu que você tem mais carinho? É aquilo que a gente falou, é difícil, mas a gente tem os favoritos, né? A Então, gente tem, a digamos gente assim, tem. eu vou citar alguns, porque um só é impossível. Dos médicos, meus favoritos é o Rafael, que eu falei, o Rafael Giovanna, e o Davi, que o Davi é o terapeuta, ele é um psiquiatra, e tô passando uma ambulância aqui. E todos os personagens fazem terapia com ele. Então, eu acho assim, o Davi foi muito marcante a presença dele. Então, eu tenho um carinho especial por ele. E na máfia, o Dante, que eu falei, e o Maxim e a Mirella, que é meu russo apaixonante. Gente, a história do Maxim e da Mirella é linda. Para mim, ela é assim, um conto de fadas na máfia, literalmente, porque eles se conhecem num baile. Ele exige um baile para escolher a noiva dele. Então, a história é muito linda. Esse negócio de escolher, fazer um baile pra escolher a noiva, me lembra muito Cinderela. Lembra o quê? Muito Cinderela. Muito. Por isso que eu falei, é um conto de fadas É na um conto de máfia. fadas, porque, né, tudo bem que em Cinderela ela fugiu, né, mas realmente foi um baile, um negócio, né, ali. É. Eu gosto de misturar uns gêneros assim que no fim dá certo. Por exemplo, a história do Enzo, que é o terceiro rei. Apesar de ser um romance de máfia, eu considero uma comédia romântica, porque ele tem muitas cenas engraçadas. O livro que eu publiquei hoje também é um romance policial, ele tem uma investigação toda. Mas é uma comédia romântica também. Meu Deus do céu. Eu faço uma saladinha que dá certo. Tem algum personagem seu que você gostaria de revisitar em algum outro livro? Não sei. Eu acabo revisitando, igual agora. Eu lancei o livro do John. Eu te falei, o John era irmão de um dos médicos. Então, Sim. muitos personagens que apareciam lá estão aparecendo no livro dele. Entendi. Então, eu tenho essa. Acontece. Se você pudesse adaptar um livro seu para virar um filme, qual você escolheria? Eu acho que se fosse uma série, eu diria Irmãos de Coração, que seria uma série tipo Grey's Anatomy, uma série inteira, 5 De temporadas. 20 temporadas? Seria lindo. Não, mulher, calma, Seria calma. lindo. Seria lindo. São 5 livros, um livro a cada temporada. Tudo bem, Agora, 5 se a gente fosse- aceita. Agora, se fosse para escolher só um livro, eu acho que seria o Maxime, o Atraída pelo Inimigo, que é a história do Maxime Mirella, que eu te falo. Teria um Eu acho que filmaço. seria ele. Eu acho que seria ele. Quando você escreve seu Adoro livro, é comédia mocinha com comédia romântica com mocinhas portando armas, é bem assim. é tipo, eu corto, você só olha, fica aí. Você gosta de escrever mais cenas intensas ou cenas de amor e afeto? Eu gosto das duas. Das Eu duas. gosto de escrever. Meus livros têm as duas. Meus livros têm, vários deles têm muitas cenas de drama, muitas cenas de chorar. Mas lógico, as cenas românticas e de amor são mais fáceis de escrever. Ah, São você mais adora um drama, gostosas, então, mais né, mulher? prazerosas, né? Oi? Você adora um drama, então, faz a gente chorar, é seu objetivo de vida. Eu gosto, mas eu faço rir também. A gente ri 3 páginas, chora em 10, tá desigual a conta aí, viu? Varia. Depende do livro. Depende do livro, a gente só chora.
Depende da história. Ah, entendi, entendi. Quando você começou a sua escrita, você falou lá no começo que tinha algumas autoras que você começou a ler. Tem alguma autora que te incentivou ou te inspirou a iniciar nessa profissão de escritora? Olha, tem. Engraçado é que eu já fui em 2 bienais, queria encontrar com ela e não consegui. Meu Mas eu ainda Deus! vou encontrar com ela e vou falar, você me inspirou. Foi a Mônica Cristina. Eu, na época, quando eu comecei a ler e-books, eu peguei as séries dela, li uma atrás da outra e me apaixonei. E os livros dela, engraçado, os livros dela não tem hot, mas são histórias muito boas, que te prendem muito. Eu não E conheço foi ela que ela. me inspirou. Não conheço ela, vou ter que pesquisar na Amazon Ah, depois. procura. Mônica Cristina, muito Pra- boa. Hum, que conselho você daria para uma autora que está iniciando agora? Olha, seja persistente, porque não é fácil. Eu acho que se me dissessem lá quando eu comecei, tudo que eu teria que aprender, tudo que eu teria que fazer, tudo que eu teria que estudar, eu teria desistido. Então, ainda bem que ninguém me falou nada e eu fui. Mas é um trabalho, assim, para quem começa do zero, igual eu, é um trabalho de formiguinha, de você ir construindo dia após dia, livro após livro, conquistando leitora por leitora. É, é um trabalho lento, mas tem suas recompensas. Eu acho Sim. que, igual eu te falei, cada retorno que você recebe, cada avaliação positiva que você vê, te dá um incentivo para continuar. Então, eu acho que e ser persistente. Saber que você não vai ter um resultado de um dia para o outro. Não é assim. Sim, é como você falou, passo de formiguinha, né? É tipo um degrau por dia, nem que seja meio por dia, persistir e estar sempre ali, porque é um mundo que cabe muita gente, mas já tem muita gente escrevendo. Então, se você desistir porque Nossa, tem muito. muita gente já escrevendo, você acaba também desistindo de um sonho de estar ali também. Então, eu acho que tá super certa. Tem que Eu insistir. acho que é um mercado que tá muito, eu não vou dizer saturado, que eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a concorrência é gigantesca, É tem verdade. muita autora, Sim. então isso assim, e isso torna o mercado um pouco, como eu vou te dizer, um mercado assim, desigual, vamos dizer assim, Sim, porque o que que eu sim, acho? é verdade. O que Porque fica muito, né, porque os autores novos não estão tendo também tanto reconhecimento quanto os que já estão no mercado há tanto tempo. E aí estão entrando agora, aí as pessoas que já têm o seu público meio que ficar dividindo. Mas, como você falou, tem espaço para todas, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, que eu constatei e que, assim, na hora que eu cheguei nessa constatação, eu fiquei bem chateada, assim, eu falei, gente, quem chega no ranking da Amazon, no 100, nos top 100, não são as melhores histórias, não são os melhores livros, são os que divulgam melhor. posso falar para uma coisa pra Verdade, você? gente, são os que vendem mais, são os que Tem, divulgam melhor. E aí, quem divulga exatamente. mais? Quem Olha, tem um divulga mais? livro Quem lá tem no mais ranking. dinheiro para investir? Quem, sabe, quem vai investir mais, quem tem mais dinheiro para investir em tráfego pago, para pagar publis caras, vai É ter isso um mesmo. retorno maior, vai chegar no top 100. Consequentemente, ele ganha mais dinheiro de novo e vai investir mais. Então é um ciclo. Para você Sim, entrar nessa bolha, é muito difícil. é muito É difícil. muito difícil. Pior assim, entrou um livro uma vez e eu fiquei vendo, gente, que livro é esse? Eu lendo ele, fiquei, meu Deus. Eu nunca abandonei uma leitura, mas eu abandonei esse livro. Ele tava no ranking. E aí eu tava conversando num grupo de leitoras e a gente falou assim, gente, eu fico indignada que tem tanto livro lá no ranking que nem é história boa. E os livros que realmente tem uma história boa, que tá contando a história, não é só hot, não chegam até lá, porque elas estão gastando Exatamente. muito com o tráfico, muito com não sei o quê, e acaba que as autoras que realmente deviam estar ali para ser reconhecidas não estão. Por exemplo,
eu estava como autora agora no ranking. Aí a Amazon foi lá e tirou páginas lidas dela, ela caiu no ranking. Ela sumiu do ranking. Então, tem a Amazon também, né? A Amazon também é um complô. É verdade. É complicado. É bem complicado. Outro dia eu tava comentando isso com duas amigas minhas. Aconteceu isso comigo. Eu li um livro de uma autora famosa, também não vou falar o nome, mas está no ranking, veio colocada no ranking, e eu também não consegui terminar o livro. Então. Exatamente o que você falou, não consegui. Eu falei, gente, como? Então, exatamente. E assim, não só, eu teve um desses livros também, Lu, que eu tava lendo e eu li empurrado. E o cara tava assim, em segundo no ranking. E eu fiquei, gente, essa história não merecia estar ali. Tem tantos outros que mereciam estar ali, não tá. E, por exemplo, a gente no grupo, a gente indica, né? Hoje é dia de indicação de livros. É nesse dia, a gente conhece muitas autoras que a gente não conhecia. É nesse dia que eu faço questão de procurar autoras que não estão no ranking para mandar. Por quê? Para conhecer. Por exemplo, eu fui marcar várias lives, né? Esse ano a gente já tem várias lives, já tem um ano inteiro. Eu fui procurar autoras que eu nunca tinha conhecido antes. Porque não chegou para mim a divulgação, não chegou para mim. Então, eu acho que é legal todo mundo conhecer a autora diferente. Porque sempre tá na mesma. Um dia você até sabe como ela tá escrevendo, como que é escrita, você já sabe o que vai acontecer, porque você já tanto é aquela autora que você já tá sabendo até como vai ser. Então é sempre bom conhecer novas autoras, novos jeitos, porque toda autora tem o seu estilo de escrever. E cada uma é única. Consegue se mostrar, né? Não consegue mostrar seu talento, infelizmente. Sim, é verdade. Eu acho que assim, como a gente falou. Por isso que esse espaço que você abriu aqui é tão importante para nós, porque deixa a gente aparecer um pouquinho. Não, eu abre acho que é oportunidade para quem está fenomenal. começando. Sim, Parabéns pela sua exatamente. iniciativa. Ai, para a mulher eu fico sem graça. Ah, Mas verdade. é importante, sim, com certeza. Todo mundo merece se conhecer para falar. Então, eu acho também super importante isso. E, como eu falei, tem muitas autoras começando agora. Eu vi várias começando agora. E eu falei, gente, é persistir. Como você falou, é persistir. Porque não pode ter medo de avançar, né? Como que é a sua rotina do seu dia a dia escrevendo? Mulher, eu não consigo ter uma rotina. Eu não consigo. Cada dia é uma novidade. Porque é aquela coisa. Ainda que eu hoje esteja só com a escrita, porque graças a Deus eu me aposentei, então eu estou só com a escrita, ainda assim, eu sou mãe, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho gato, eu tenho um sítio, eu tenho uma mãe que eu visito todo dia. Então, assim, tem N coisas que tomam meu tempo, e aí eu tento escrever pela manhã, resolver o que eu preciso à tarde, na rua, e deixo meu tempo livre à noite. Eu tento, mas não é sempre que eu consigo. Ah, não, tem imprevistos também, né? Você gosta de escrever com música ou você prefere o silêncio total para escrever? Não, silêncio. Silêncio total. Inclusive, se tem meu marido e meu filho em casa, eu já desisto. Meu Deus. Não E consigo. você gosta de tomar um cafezinho junto, um chazinho junto? Aí acontece, mas não é regra, não. Acontece de vez em quando. Além de ser autora, escritora e tudo mais, você, como você falou, é mãe, então o seu tempo tem que ser, né? A gente tenta fazer a rotina, né? Mas a gente não consegue. E É bem complicado. você gosta de ler só de manhã, mas aí no seu cafezinho não come nada. Ou você, assim, depois do café que você escreve. Não é regra, né? Eu tento dedicar amanhã para isso, mas não é regra. Se às vezes eu tô no finalzinho do livro e só sobra tempo à noite, não, eu tô no meu limite de tempo, tem que ser. Já aconteceu de eu virar à noite para finalizar livro, já aconteceu. Porque mesmo que eu não tenha uma editora me cobrando um prazo,
eu estipulo um prazo, eu divulgo, né, para as leitoras, então a gente começa a se cobrar. E se não tiver um prazo também, fica muito, muito largado. Então, aí, assim, conforme vai apertando, eu vou me virando em outros horários, né? E o que te inspira fora da escrita? Um passeio, um filme, uma viagem? Olha, atualmente a gente está com um sítio, eu e meu marido, então sempre que a gente tem uma folguinha, a gente corre para lá para Deve ser uma descansar. delícia. Lá a gente cuida de umas plantas, tem umas mudas e tenta sair um pouco da cidade. Eu acho que Hoje é eu o gosto meu lazer, bastante. o nosso lazer hoje seria mais ir para lá. O seu filho sabe que ele tem uma mãe famosa na Amazon? Olha, eu não diria famosa ainda, eu tô tentando, mas eu acho engraçado que meu filho já tá com 19 anos, ele tá na faculdade. E outro dia ele falou assim, uma amiga minha falou que foi no Bienal, eu falei com ela que você escreve, ela já baixou seu livro, ela vai ler. Não, que legal. Divulgando você na faculdade, tá vendo? Mulher? A vantagem. Mas eu acho interessante que ele nunca leu um livro meu, nunca. E aí, um dia uma amiga minha perguntou para ele, até a Dayana, que vai escrever essa duologia do Federal comigo, ela perguntou para ele, você nunca leu o livro da sua mãe? Ele falou, não. Eu tenho uma imagem da minha mãe e eu não quero tirar essa imagem. A minha mãe é uma santa. Se eu ler um livro, a santa vai acabar. Deixa pra lá, entendeu? Mas pelo menos ele tá na faculdade. Vocês já leram Minha Mãe? Ela lançou um livro hoje, por favor, vamos começar a ler? Pois é. Bom é assim. Já tá divulgando a mãe, entendeu? É aquele, como falar? Meu marido é o maior. Eu falei, gente, ele vende muito mais do que eu. Eu queria ter o espírito dele. Aonde eu vou com ele, ele conta. Aonde eu vou com ele? Eu fui na Vivo trocar o celular do meu filho, ele virou pra mim, você gosta de ler? Eu fico imaginando a cena. Eu falo, gente, eu tinha que ter esse espírito dele, eu não tenho. Você gosta de ler? Minha mulher escreve, viu? Ela que escreve. Não, é que também, né? A maternidade no retorno, né? É o filho, aí é o marido. Minha família, graças a Deus, eu tenho o apoio de todo mundo. Graças a é Deus. boa assim. Se você não fosse escritora, qual é a profissão que a Lu teria hoje? Olha, eu não seria mais nada porque eu já tô assim, já aposentei. Já tá aposentada, né? O que eu fui antes da escrita? Pode ser porque... Pode ser. Né? Eu era fiscal da prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu que vida boa trabalhar na prefeitura, hein, mulher? Eu trabalhava na Regional Pampulha, eu era aquela que notificava, que multava, que fechava festa, que interditava. Já não ia estar em BH. Ixi, já ia fugir. Pois é. BH. Não ia interditar na festa. Não. Agora, ainda bem que essa parte finalizou, agora eu tô só com a escrita. E qual é o seu maior sonho como escritora? Aí vai naquele, né? Tá lá no top 10. É o grande sonho, eu acho que de todo mundo que escreve, né? Não tem como ser outra coisa. Porque eu acho que junto com isso vem todo o resto. Vem a remuneração que a gente, querendo ou não, quer e precisa. Vem o retorno de você conseguir um monte de leitores. Então, eu acho que é um ciclo, como eu falei. Eu acho que quanto mais você consegue crescer, o retorno vem ao mesmo tempo, né? Então, qual é o seu sonho? É ir ficando cada vez mais reconhecida para... Você já entrou no contar minhas top histórias 100? para mais pessoas. Você já entrou no top 100? Já, no top 100 já. Mulher, eu já falo que entrar no top 100 já é um negócio difícil. Se assim, você entrou... Foi a realização de um sonho. Exatamente. Foi a realização do meu primeiro sonho.
sonho, foi. É. Com certeza. Foi com esse livro que eu falei, do Atraída pelo Inimigo, de Ah, o Maximiliano. Maximiano e a Mirella, né? Eles me levaram lá, eu fiquei em 40 e poucos no ranking na Mulher, época. nossa, eu já falo que é um sucesso, porque hoje em dia se manter é complicadíssimo, nossa. Mas assim, É, já entrou no top 50, porque saiu né? Saiu do 50 pra cima, já é top 50. Já tava é. ali. Mas vamos ver agora com esse que eu tô lançando hoje, se Deus quiser, eu chego lá de novo. Vai sim, vamos. Só pensamento positivo, ó. Já entrou, entendeu? Senão. Já- E é bom assim, eu falo pra todo mundo, tem que pensar positivamente, entendeu? Senão não acontece. Se você ficar, E a meu história tá muito Deus, boa. vai Muito lá, vai gostosa. chegar. Vamos tirar aqueles livros que não prestam de lá, bora. Adoro. Bom, pra gente meio que encerrar a nossa live, queria te fazer uma pergunta bombástica. Eu vou falar agora, Ilana, sai da live, por favor. Pode ir embora, mulher. Você agora que não pode falar. O que você pode falar do que vem aí no Luverso? Olha, de imediato, eu não sei. Eu tenho planos futuros. Por quê? O que eu pretendo realmente pro ano que vem é escrever a segunda geração dos meus mafiosos. Isso é um plano mesmo. Eu já estou começando a rascunhar os casais, quem vai ficar com quem, aquele enredo principal que eu te falei, eu estou começando a rascunhar. Só que antes de eu iniciar essa série, eu queria escrever mais um livro. E aí, porque eu deixei alguns livros para trás, sabe? Igual eu te falei, quando eu entrei na máfia, eu deixei alguns livros que me pediram para trás, que eu tinha vontade de escrever. Então, na verdade, eu tenho uns 4 que eu gostaria de escrever, mas eu não vou poder escrever os 4. Eu queria escrever mais um, mas eu tô numa dúvida grande ainda de qual vai ser. Por isso que eu falei Mas que de você imediato ainda quer eu ainda escrever não um sei. este ano? Não sei, talvez eu conseguisse para dezembro ou janeiro. Porque geralmente eu lanço um a cada 3 meses. Eu lancei em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Provavelmente para janeiro. Aí eu já começaria com a segunda geração do mafioso. Entendi. Mas essa que você quer escrever é uma série também, ou não? A segunda geração? Não, o livro que você quer Ah, não, escrever. não, provavelmente seria um. Aí eu não sei, tem tantas. Porque, igual eu te falei, eu tenho algumas possibilidades. Um seria um dos meus irmãos de coração lá dos médicos que ficou sem livro, e as leitoras me pedem muito. Uma outra opção seria um de máfia, que também é irmão do último que eu lancei, do último mocinho de máfia que eu lancei, e eu não pretendia escrever a história dele, mas estão me pedindo. E aí sim, ele seria até o terceiro daquela série, se eu Entendi. resolvesse escrever. Tem um spin-off dos meus mafiosos italianos que eu gostaria Mas calma, de escrever. spin-off, ele é mais tranquilo, ele não tem tantas páginas. Dá pra lançar, entendeu? Esse spin-off eu queria muito escrever por amor, porque eu sei que ele não vai me dar retorno financeiro. Mas eu queria muito escrever a história dele. Não, pode pensar assim, não. Não pode pensar assim, não. Tem que pensar, vai me dar Pois é. retorno financeiro, sim. Porque eu tô falando isso porque, na verdade, igual você falou, muita gente lê spin-off e não lê porque não leu a série, entendeu? Quando você coloca spin-off em um livro, geralmente ele é pouco vendido, infelizmente. Eu leio, eu gosto. Eu gosto. Ainda mais assim, por exemplo, você tem vários secundários aí que você tá falando que vai fazer livro já. Então, assim, você falar assim, vou escrever um de spin-off de repente, Natal, de gente, eu repente. leio. De repente eu faço esse spin-off porque ele vai ser um livro talvez um pouco menor. É, umas Mais rápido 150 de páginas. escrever. Mas 150 páginas pra mim é pequeno. Meus livros têm 150 páginas pequeno, não é? pequeno. A gente lê assim, nem uma sentada direito, nem sentou, acabou, entendeu? Só levanta. Entendeu? Uhum. Aí na capa você coloca assim, conto. Não é um conto, um livro único, mas ele vai sair daquele universo, né?
Exatamente. Então assim, eu tenho essas possibilidades. Eu vou estudar agora. Tem que pensar. E você, além dos herdeiros, da sua máfia, este que você quer lançar, o spin-off, você tem algum planejamento já de novas. Ai, como que diz? Novas séries. Uma nova série? Não. As séries que eu planejo seriam essas da segunda geração, que seriam 2 séries, porque eu tenho os mafiosos italianos e os russos. Aliás, as minhas máfias eu criei, porque elas não são a Bratva, não são essas conhecidas. Então eu Você fez criei uma exclusiva. eu criei o Reino Secreto, que é a minha máfia italiana, que são os reis da máfia, é o Meu Reino Secreto. Deus. Então, a segunda geração seria os herdeiros do reino. Meu Deus. E a minha máfia russa é a Brauzor, Bravos Soldados Russos. Aí seriam os filhos da Brauzor. Então, seria essas 2 séries, talvez intercalando aí por causa da idade dos filhos e tal. Sim, entendi, Isso eu acho que entendi. vai ser um projeto para uns 2 anos. Você já pensou em juntar as duas máfias? Eles se juntaram, porque a Mirella é italiana casou com o Maxim, que é russo. Então eles viraram aliados. Tá tudo ali já, né? Mas aliados, mas cada um não dá para juntar tudo em uma só, não dá. Mas hoje Deixa eu eles fazer são uma aliados. perguntinha aqui da Dara. Cadê a segunda geração de Caminhos da Vida? Você ficou perdida lá atrás. Ficou perdida? Não, é igual eu te falei, não dá tempo de eu escrever tanta coisa. Se eu for escrever tudo que eu prometi, eu tenho livro para uns 4 anos. Escrevendo nessa média que eu consigo de 3 a 4 livros por ano. É muito livro. Vai devagarzinho, Eu você tenho. consegue. A gente acredita em você, entendeu? A gente acredita no seu potencial, entendeu? Pode ir que a gente acredita, né? O importante é vir, entendeu? E essa segunda geração de Caminhos da Vida, eu tenho os enredos escritos, eu tenho os enredos deles já prontos, só não consigo. Se você já Os tem mafiosos pronto. passaram na frente. Não, você já tem pronto, vamos começar, entendeu? Vamos executar. Vai passar na frente de todo mundo. Ô, mulher. Você tem muito livro pra escrever. Eu sei. Você falou que tem 3 anos de livro pra escrever. Eu fico pensando na sua cabeça que não para. Menina, e assim, cada livro que você lança tem um secundário que as pessoas começam a pedir livro, tem um tal, e aí essa lista só vai aumentando, aumentando, Tem que aumentando. parar de escrever livro com secundário, entendeu? Porque se tem um secundário, minha Eu tenho que filha, aprender a fazer isso. entendeu? Eu tenho que aprender a fazer isso. Exatamente. Eu já comecei a pôr alguns irmãos, alguns assim secundários casados, para elas já não virem filho livre dele. Mentira, sabe? não tem como, sabe Já por peguei quê? essa. Não. Sabe por quê? A gente quer saber como que ele casou. Como ele conheceu. Ai, mas ele tá casado já, gente. Mas como rolou isso? Onde foi? Que cidade? Isso Como foi aí o é detalhe, casamento? é detalhe. Você tá colocando eles casados, mas a gente quer saber como que rolou tudo isso. Entendeu? Nós, leitoras, aqui. Ele tá casado. Mas cadê a história, o contexto disso aqui, entendeu? Não tem como. Mas não dá, gente. Não Não, você tem que colocar livro único. Aí você faz o quê? Não coloca nenhum, entendeu? Não tem irmão, é filho único, a mãe morreu, o pai morreu, entendeu? Não tem ninguém nisso. Se você colocar, ai, meu irmão tá casado com a Sabrina. De onde a Sabrina veio? Aí eu tinha que me virar em 10 pra escrever isso tudo. Então, melhor você começar a tirar um pouco de secundário, porque senão a gente vai continuar perguntando. Cadê esse aqui? Mas você tá casado. Gente, mas como que aconteceu? Não, você pode trazer a história, o enredo, o segundo filho, como que foi o primeiro, teve assassinato no meio do caminho. Então, Eu quero ver se eu pego essa segunda geração de máfia e vou intercalando com alguns outros que eu fiquei devendo. Tipo assim, escrevo 2, 3 de máfia. E como eu fiz agora, escrevi o do federal. Aí eu escrevo um que ficou faltando. Aí continuo, mais 2, 3 de máfia. Talvez aí eu consiga ir andando na quem lista. sabe assim vai, rola um pouquinho, não é? É assim. Intercalar
É uma beleza, né? Que uma vez você publica um da máfia, outra máfia, aí você publica um negócio assim, aleatório. Pois Entendeu? é, foi o que eu Eu acho, fiz eu já agora. sei o que Vamos você ver devia o fazer. resultado. Não faça filhos. Se a gente vai querer os filhos dele também, tá? Não faça filhos. Fez filho, a gente quer saber o que vai acontecer com o filho dele aqui na frente, entendeu? Outra coisa. Já que você vai escrever duas máfias, já coloca o que a Dara quer no meio. Achei tendência, entendeu? Você faz da máfia russa, da outra máfia e coloca o que a Dara pediu. Eu acho que dá certinho. Entendi. Entendeu? Aí você libera 3 de uma vez Olha só. e todo mundo fica feliz. Você não. Aí, eu tô te dando uma ideia, hein? Tô dando uma ideia já. A Dara vai dormir feliz hoje. Você falar, eu topo. Mas vai ter, na segunda geração vai ter alguns assim, alguns casais, alguns cross assim de casais que são filhos de um e filhos do outro, assim, que vão se juntar, vai ter. Inclusive o principal que todo mundo quer, que é o Igor e Micaela, deve ser o primeiro. Olha o spoiler. Ela deu. Milana, sai da live. Pode sair que ela falou. Esse todo mundo sabe que eles vão ficar juntos, porque o Igor era um garotinho de 5 anos no último livro, apaixonado pela filhinha do general. Deus. E aí ele ficava pedindo pro pai dela dar ela para ele. Dá a Micaela para mim, a Micaela é minha, dá a Micaela para mim. Então todo mundo tá esperando o livro do Igor e da Micaela. Esse não vai ter jeito. As meninas já decidiram por você, entendeu? Mas assim, escrever livro de máfia, a cabeça tem que estar sempre. Porque às vezes você tem que colocar uma coisinha assim, uma bomba explodiu, um negócio, sabe? Ou um cara tocou na minha mulher, você tá ficando louco? Não pode. Então tem que ter aquela coisinha assim, né? Então eu fico pensando em escrever 2 diferentes, né, de máfia. Mais o da Dara, né? Não podemos esquecer da Dara, né? Senão a Dara vai ficar chateada com a gente aqui também. Então, é bem legal. E assim, você já pensou em escrever algum de cowboy? Ou uma romantasia? Ou uma série de poder, tipo governador, presidente? Não. Olha, não me rolou ainda. E depois que eu paguei língua com a máfia, eu não digo assim, nunca mais vou. Isso, não fale isso não. Nunca digo nunca. Agora. Nunca mais fale isso, entendeu? Pois é, só que ainda não me veio assim essa vontade na cabeça, não. Cowboy, as meninas já me pediram, mas não curto muito. Mulher, cowboy assim. tem Fantasia, molho. menos ainda. Não, cowboy tem o molho. Pensa, você ir lá, pegar uma corda e laçar o cara. Até calor, um negócio desse. Quem sabe, né? Não sei. Quem sabe, não é? A gente pode sonhar. Sonhar ainda não paga, né? Sonhar ainda não paga. Bom, queria muito te agradecer por você ter topado estar aqui com a gente. Falar com a gente. Entrar nessa doideira que é essas perguntas que eu adoro fazer, porque eu sou uma leitora super curiosa. E eu acho muito importante conhecer um pouco do seu mundo, dos seus bastidores e como é suas escritas. Então, te agradeço muito, muito, muito por ter topado estar aqui com a gente e falado mais sobre você. Eu também obrigada e quero te agradecer demais, igual eu te falei, não só por hoje, por eu estar aqui, mas pelo espaço que você abriu para todas as autoras. Parabéns. É um trabalho fantástico esse que você está fazendo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de te convidar para conhecer os meus livros. Lê Meus Reis da Máfia. Se você curte máfia, você vai gostar. Se não curte, lê Os Irmãos de Coração, que Adoro são meus médicos. Então lê. Se você ler o primeiro, você vai ler os 5. Você não vai conseguir parar. É sem volta. Aposto com você. Meu Deus. E quero agradecer todo mundo que participou aí, que deixou um comentário aí, que tá aqui me assistindo. Meninas, muito obrigada.
Elas são E maravilhosas. convido todo mundo a ler meu lançamento, Proibida para o Federal, está disponível na Vai lá que hoje teve o lançamento. Hoje, neste dia, teve um lançamento da nossa autora de um federal gostoso, só pra gente aproveitar hoje. Então, vai lá, conheça a nossa autora. E amanhã vamos ter outra live, meu Deus. E amanhã. Então, muito obrigada. Depois, pra quem não conseguiu assistir, meu amor, gente. vai estar no nosso canal do YouTube, Beijo tá pra todo bom? mundo. Um beijo, gente. Obrigada por ter assistido também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.